deu uma palavra que eu ia às lágrimas fazendo ela hoje, fazendo esse sermão. Eu vejo que Deus quer falar com alguém aqui de forma poderosa. Eu vejo que Deus quer fazer um mover na tua vida. Então eu te peço para que você se concentre na mensagem. Evite se mexer, evite sair do seu lugar. Fica aqui concentrado no que eu estou falando, porque Deus quer falar de forma poderosa com você hoje. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Repita essa oração comigo. Fala: Espírito Santo de Deus, fala comigo hoje. Traz o teu recado ao meu coração. Eu vim aqui para ouvir a tua voz, para o Senhor falar comigo o que tu queres falar. Tem liberdade aqui. Fique à vontade no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. E o tema da palavra de hoje é: você tem fé? É uma pergunta. Pergunta para quem está do seu lado: você tem fé? Amados irmãos, existem muitas coisas em nossa vida que nós dizemos que temos e também dizemos que somos, mas na verdade nós falamos de boca para fora. Muitos em sua caminhada de vida dizem que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Muitos tomam essa decisão publicamente, vêm na igreja, mas suas atitudes diárias não dizem que aquela atitude foi verdadeira. Não dizem que aquela atitude foi de todo o coração. Porque a palavra de Deus diz que receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador implica em quê? Em mudança de vida, em transformação, em nascer de novo. João 3 diz, Jesus falando com Nicodemos diz: é necessário nascer de novo. E muitas pessoas não demonstram isso. E quantas vezes essa igreja investiu em vidas que não havia nascido de novo, em pessoas que tomaram a decisão que foi só de boca para fora, mas na verdade eram as mesmas pessoas que entraram para aquela porta, vieram para cá, tomaram essa decisão e não nasceram de novo. Elas continuaram do mesmo jeito. E da mesma forma, eu vejo todos os dias pessoas que entram aqui, vêm aqui para a igreja, todo mundo acha que essa pessoa é um super crente, e do lado de fora todo mundo acha que ela também é um super crente também, tá? Olhando aquela pessoa, a gente fala: não tem nada que desabone a conduta daquela pessoa, tanto aqui dentro da igreja quanto lá fora. Os de fora e os de dentro acham aquela pessoa um super crente, mas no oculto, aquela pessoa consome pornografia, pratica masturbação, faz joguinho de aposta, está cheia de pecado, adultério. No oculto, aquela pessoa comete pecados estrondosos, desagrada o coração de Deus que ninguém sabe. Só que aqui a gente não está vendo, ninguém vê esses pecados profundos. Amados irmãos, essas pessoas nós as enxergamos como cristãos de excelência, mas na verdade elas só são crentes da boca para fora. E da mesma forma hoje eu te pergunto de novo: você tem fé de verdade? Ou é só da boca para fora também? Eu digo isso porque o que norteia a nossa fé, o que nos dá direção para nós aqui, para todos os cristãos espalhados pela face da terra, é a Bíblia Sagrada. Esse é o nosso norte, isso é a nossa direção. E digo isso, amados, e te faço uma pergunta: você tem fé em 100% da Bíblia? Não, pastor, tem coisa que eu não consigo acreditar. Tem coisa que eu ainda não pratico. Tem coisa que eu ainda não faço. Então eu vou te dizer uma coisa:
Esse livro aqui, ele tem uma regra, chamado de regra do tudo ou nada. O que você quer dizer com isso, pastor? Ou você tem fé em 100% do que está escrito aqui, ou não tem fé em nada. Não tem mais ou menos. Mas pastor, eu acredito em 99%, eu só não acredito que Jó passou por aquilo. Não, é tudo, filho. Tudo que está aqui foi inspirado por Deus, é a palavra da verdade. Isso aqui é a palavra da verdade. Nós precisamos ter uma certeza inabalável que as mais de 8.000 promessas que estão escritas nesse livro são verdade. Nós precisamos ter fé em tudo que Deus deixou escrito para nós, mesmo que nós não tenhamos nenhuma prova real disso. Porque em Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a plena convicção da existência das coisas que não se podem ver. Isso é fé. E também em Hebreus 11 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso eu te pergunto, você tem fé? Amados irmãos, a palavra não diz que é difícil agradar a Deus sem fé. A palavra não diz que talvez você agradará a Deus sem fé. A palavra não diz que é muito difícil agradar a Deus sem fé. Não, a palavra diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Então, talvez você se pergunte: pastor, como eu sei se a minha fé é verdadeira? O que eu faço para saber se a minha fé é de verdade? Se que eu estou crendo, se eu tenho um coração, se eu sou uma pessoa de fé? A palavra de Deus nos vai falar sobre isso em Tiago. Eu peço que vocês estejam abrindo suas Bíblias em Tiago 2. Nós vamos ler do verso 14 a 26. Tiago 2, do 14 ao 26. Tiago 2, do 14 ao 26. Está aí na tua Bíblia, fica tranquilo que eu vou esperar. Fé e obras. Verso 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã precisar de roupas e do alimento de cada dia, e vocês lhes disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado de amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez ir sair por outro caminho? Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Deus abençoe sua palavra lida. Senhor, eu peço que tu me enchas do teu Espírito Santo. Fale através de mim ao coração do teu povo que está aqui hoje. Usa-me, Pai, de forma poderosa como um instrumento teu para acertar o alvo.
em nome de Jesus. Amém. Imagina, amados, que a fé é como uma semente que nós plantamos no coração. Se essa semente ela não crescer e ela não der frutos, ou seja, se não mostrarmos nossa fé através de ações, ela não terá valor nenhum. Fala para quem está do seu lado, a sua fé necessita de ação. Assim como uma planta que precisa de água, de luz, de cuidados para crescer e dar frutos, a nossa fé precisa ser acompanhada por nossas obras para se tornar algo significativo. Quando Tiago diz que a fé sem obras é morta, ele está nos alertando para não nos contentarmos apenas em acreditar, mas também em praticarmos o que acreditamos. É como se fosse um combustível que nos impulsiona a agirmos de acordo com os princípios que nós defendemos. Uma confirmação da nossa crença. Confirmamos o que nós cremos, não só falamos da boca para fora. A verdadeira fé, amados, ela se manifesta através das nossas atitudes e dos nossos comportamentos, não apenas em nossas palavras ou pensamentos. E através da fé, através das obras que nós mostramos ao mundo o poder transformador da nossa fé. O texto que nós acabamos de ler, ele nos traz lições preciosas e temos muito que aprender com essa passagem, amados. Essa passagem ela é poderosa. E em primeiro lugar, a primeira lição é o seguinte: a fé verdadeira se evidencia através de obras de amor. Dos versos 14 ao 17, está dizendo aqui que abençoar uma pessoa necessitada sem oferecer uma ajuda tangível para aquela pessoa é algo inútil. Tu chega para uma pessoa que está faminta, fala assim, vai lá, come, se farta, enche bucho, se aquece, fica, mas tu não dá um grão de arroz para a pessoa, não ajuda aquela pessoa em nada. A pessoa está necessitada, precisando de alimento, precisando de ajuda, mas tu não ajudou com nada que ela possa comer, nada que ela possa pegar. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? A tua ajuda é inútil. Se a fé não é acompanhada de obras, ela é morta em si mesma. Tiago, ele começa aqui, amados, trazendo um choque espiritual para nós. Não adianta declarar fé se ela não produz misericórdia na prática. Eu tenho fé num Deus que vai acabar com a fome. O que você está fazendo para isso? O que você está fazendo para acabar com essa fome no Deus que você tem fé? O que você já fez? Já doou uma cesta básica? Já foi doar quentinha para os moradores de rua? Já fez alguma coisa? Sabe o que você acredita? A tua fé é morta. Mas pastor, essa palavra dura. Vai reclamar com o Tiago. Foi eu que escrevi, não. Tiago que escreveu isso aqui. Ele não está falando, amados, de teoria teológica. Ele está falando de vida real. A pergunta de Tiago é quase constrangedora para nós aqui. Que tipo de fé alguém vê alguém passando por necessidade e permanece indiferente? Vê aquela pessoa passando por fome e não faz nada por aquela pessoa. A verdadeira fé sempre nos move na direção das pessoas, porque quem foi alcançado pela graça passa a se tornar um instrumento dessa graça. Quem entendeu? Imagina, amado, um pai que diz para o filho dele assim: eu te amo profundamente, meu filho, como eu te amo. Mas é um pai ausente, não provê, não dá carinho, não dá amor. Que amor é esse? Um pai que não dá, fala que ama o filho, mas não dá carinho, é ausente, não dá provisão. É um amor da boca para fora, não é um amor real. Não tem atitudes de amor para aquele filho. Amados irmãos, da mesma forma, fé que não socorre, que não ajuda, ela não é uma fé viva.
O bom samaritano de Lucas 10, ele não apenas sentiu compaixão, ele parou, ele tocou naquele homem que estava ferido, ele cuidou das feridas dele, ele gastou dinheiro, ele assumiu responsabilidade naquela pousada onde ele deixou lá o rapaz que estava ferido. O sacerdote e o levita que passou por ele, eles também eram religiosos, eles também se diziam homens de fé quando passaram pelo bom samaritano, mas o que eles fizeram? Nada, ou seja, a fé deles é morta. O bom samaritano cuidou de quem precisava. A fé verdadeira, amados, se transforma em amor na prática. Amor é atitude. Eu amo esse nome, glória a Deus. A fé verdadeira se evidencia através de obras de amor também. Quem entendeu, dá um glória a Deus aí. Em segundo lugar, a fé genuína transcende palavras e se manifesta em ações concretas. Nos versos 18 e 19, diz aqui, que mais que qualquer palavra dita, por melhor que seja o orador, tá? A pessoa pensa no melhor pregador do mundo, a pessoa com o maior discurso do planeta. Por melhor oratória que aquela pessoa tenha, a fé verdadeira, ela é superior às palavras que ele diz. A fé verdadeira, ela é manifesta em ações. Tiago, ele nos confronta aqui com algo muito perigoso dentro da igreja. Gente que sabe falar muito bem sobre Deus, mas vive muito pouco para Deus. Ele praticamente diz: pare de tentar provar a sua fé pelo que você fala. Você fala pra caramba, mas faz muito pouco. O teu discurso é muito bonito, mas pouquíssimo você está fazendo pelo reino. Pastor que dura a palavra, reclama com Tiago. Quando você chegar no céu, anota o nome dele na palma da tua mão. Quando você chegar no céu, você reclama com ele. Tiago que está falando. Amados irmãos, Tiago, ele não está dando mole aqui para a gente não. Ele praticamente diz: pare de tentar provar a sua fé pelo que você fala. Mostre a sua fé pelo que você está vivendo. Palavras impressionam, mas as atitudes revelam quem nós verdadeiramente somos. Quantas pessoas dizem: pode contar comigo? Carioca, então, eu nunca vi, cara, pensa num povo. Não, marca, não sei o que eu vou estar lá na tua casa. Não, pode botar meu nome lá, eu vou. Fico esperando até hoje. Quando tiver precisando, o que você precisar, me liga que eu vou estar lá do seu lado. Quando a pessoa te liga, você não atende. Quando a pessoa precisa de você, você não está lá. Amados irmãos, quando chega um momento difícil, os falsos amigos desaparecem. A promessa foi muito bonita, mas a ausência revela quem é a pessoa de verdade. Assim também acontece na nossa vida cristã. Não é o que nós declaramos aqui no culto, o que nós praticamos quando saímos daqui amanhã, na segunda-feira, que é a verdade. Ser crente, ter um discurso muito bonito aqui dentro da igreja, é fácil. Quero ver viver amanhã, na segunda-feira, tudo que você falou aqui. Uma ilustração muito poderosa sobre a fé na prática, amados, é a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela poderia ter ficado apenas falando: eu creio no Deus que cura, eu creio que Jesus tem poder para curar, eu creio que Ele cura. Mas fica de casa assistindo pela internet e não vem na igreja. Não vem aqui, está lá assistindo pela internet, mas não vem aqui. Mas não vem por quê? Não, vem para a igreja. Vem cá no altar entregar seus pedidos. Cadeira do milagre na célula não senta, não pede.
Não clama pelo Deus que pode curar de verdade. A mulher do fluxo de sangue, ela saiu da casa dela e foi em direção a Jesus. Ela teve uma atitude de fé, correu atrás de Jesus e fez diferente de todos os outros. Ela tocou em Jesus. Ela teve uma fé que foi de encontro a Jesus. Ela teve uma fé de atitude. E quantas vezes, amados irmãos, eu vejo pessoas, eu estou doente, mas não conta para ninguém não. Eu estou desempregado, mas não conta para ninguém não. Eu falo, miserável, tu não quer ser curado não. Tu não quer pôr de emprego, por que está fazendo isso? Se eu estiver doente, eu vou contar para a igreja toda, orar por mim. Não só nessa aqui, mas eu vou contar para todas. Ora por mim, levanta um clamor. Quando meu filho teve dengue, que ele ficou lá com 22 mil plaquetas, tinha igreja no mundo orando por ele. Eu fiz chegar em tudo quanto é canto. Tinha igreja na Califórnia, em Portugal, na Alemanha. Tinha gente do mundo todo orando pelo meu filho. E ele foi curado. Para a glória de Deus. Eu vou assim, tá doido? Não, conta para ninguém não, meu filho está doente. Não. Qual sentido faz isso? Você não crê no Jesus que cura? Da boca é uma coisa, eu creio, mas as suas atitudes são outras. Está desempregado? Ah, não conta nem para ninguém nem que eu fiquei desempregado. Cara, fala para as pessoas, para elas poderem orar, para as portas serem abertas. Você precisa se ajudar. Você precisa ter atitude. É disso aqui que Tiago está falando. É disso aqui que a mulher do fluxo de sangue fez. Ela não só cria que Jesus curava, mas como ela foi de encontro a ele até tocar nele. Ela fez diferente. Isso é uma fé verdadeira. Ela atravessou o medo, venceu a opinião das pessoas e se materializou em atitude. Ela não apenas creu, ela agiu. E foi a ação que revelou a fé dela e trouxe a cura. Se aquela mulher tivesse ficado apenas dizendo que cria, sabe o que aconteceria com ela? Ela morreria com aquela doença que ela já carregava há 12 anos. Amados irmãos, mas porque a fé daquela mulher se transformou em um movimento, ela saiu dali curada. E aqui está um princípio espiritual poderoso. A fé parada não transforma. A sua fé da boca para fora não transforma. Só a fé em movimento de atitude pode transformar, amém? Fé declarada apenas com os lábios, amados, não libera poder. Fé com atitude, quando aquela mulher tocou em Jesus, saiu o poder dele. A fé genuína, ela transcende as palavras e se manifesta em ações concretas, amém? E em terceiro lugar, a fé sem obras é inútil. Quer certificar-se que a fé sem obras é inútil? No versículo 20. A nossa fé sem obras, ela não servirá para nada, amados. Sinto muito em lhe informar. Tiago, ele usa Abraão aqui como exemplo, porque Abraão, ele não apenas creu, ele obedeceu a Deus quando lhe custava tudo. Um filho que lhe foi dado na velhice. Tiago, amados, ele está falando aqui que a fé verdadeira sempre será testada. E quando a fé é testada, ela precisa sair do campo da crença e entrar no campo da obediência. É como alguém que confia plenamente num médico. Fala assim, pô, doutor fulano, pensando num médico bom. Pô, aquele cara, meu irmão, fez paralítico andar, os remédios que ele dá, cura coração, faz... Aí o cara te passa um remédio, ó, toma esse aqui 3 vezes ao dia. Ah, não vou tomar não. Ué? Tu não falou que o cara era bom? Tu não falou que o cara curava? Tu não falou que o cara curou até paralítico, fez mudo falar, cego? E o cara está te receitando remédio e tu não vai tomar? Qual o sentido que isso faz? Dizer que confia não adianta, meu amado, se você não obedece à orientação que Deus te deu. Quem entendeu? Muitos dizem confiar em Deus, mas não obedecem a sua palavra. Abraão, ele subiu o monte Moriá com Isaac, sabendo que Deus havia prometido uma descendência para ele.
Deus pediu a ele: vá para o Monte Moriá e sacrifique seu filho ali. Sacrifique Isaac naquele altar. Deus já tinha falado para ele: eu vou te dar uma descendência como as estrelas do céu. Conta as estrelas do céu, vê se você pode contar, assim será a sua descendência. Aí ele tem um filho com 100 anos, e Deus pede: vai lá e sacrifica o teu filho no altar. Pensa. E ele, obediente, subiu no altar. E se Deus não falasse para ele parar, ele seria obediente. Ele obedeceria a Deus mesmo assim. Amados irmãos, Abraão mostrou que a sua fé não era emocional. Eu falo isso todo domingo aqui. Eu acho que Deus quer tratar alguma coisa com a igreja. A fé de Abraão não era emocional. A fé de Abraão não era guiada pelos seus sentimentos. A fé de Abraão era baseada na fé que ele tinha no Deus Todo-Poderoso. Essa era a base da fé de Abraão. Não eram os sentimentos deles que guiavam a eles. A fé dele caminhou até o altar para oferecer seu único filho em sacrifício. A atitude de Abraão o levou a ser reconhecido como o pai da fé. E através de Abraão, todas as nações da terra são abençoadas. Olha o que a Bíblia fala sobre esse cara. A fé sem obras é inútil, amados. E em quarto lugar, a fé sem obras é como um corpo sem vida. Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Um corpo sem alma e sem espírito serve apenas para ser comido de bicho. Não serve para nada. Um corpo sem alma e sem espírito, ele só serve para ser comida de bicho. Mais nada. Tiago, ele encerra o argumento dele aqui de forma definitiva, amados. Assim como um corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Ele não diz: a fé sem obra está fraca, a fé sem obra está doente, a fé sem obras precisa melhorar. Não, ele diz que a fé sem obras está morta. Uma fé morta não serve para nada. Um corpo morto, amados, ele pode até ter aparência de que está vivo por algumas horas. Você olha uma pessoa que acabou de morrer, você vai achar até que aquela pessoa está viva ainda. Mas aquele corpo não está respirando, aquele corpo não reage, aquele corpo ele não sente mais dor, ele também não se move, está morto. E o mais assustador aqui é que um cadáver, ele pode ficar bem vestido, ele pode estar perfumado, maquiado, mas ele continua o quê? Morto. Mas pastor, está de terno, está maquiado, está lá bonito, parece que está até sorrindo ou morto rindo. Já vi falando, parece que morreu, parece que está rindo morto. Mas está morto. Já aconteceu isso na minha família. Olha, teu avô morreu, parece que estava rindo, parece que ele estava feliz indo para a morte. A pessoa que maquiou ele no caixão, que deve ter puxado a boca dele, para parecer que ele estava rindo. Amados irmãos, está morto. É carne morta, não serve para nada. E da mesma forma, existe fé que canta, que frequenta culto, que levanta as mãos, mas não vive em santidade, não pratica obediência, não produz transformação, e é aparência sem essência, é forma sem poder. Imagina um celular super moderno, última geração, não tem um risquinho na tela, ele está lá bem cuidado, porém aquele celular ele está sem bateria, ou seja, ele não serve para ligar, ele não serve para transmitir nada, você não consegue ver nada com ele. Da mesma forma, a fé sem obras, ela é morta, não serve para nada. Pode ter a aparência até de espiritualidade, mas não a vida. Jesus, quando ele amaldiçoou a figueira, amados, a figueira ela tinha folhas,
apresentava saúde, parecia que era frutífera, mas quando Jesus se aproximou da figueira, tinha fruto nela? Não tinha nenhum fruto. Ela tinha aparência de produtividade, mas era uma figueira estéril. E o que aconteceu? Ela secou desde a raiz. O problema não era a folha daquela figueira, era o fruto que não havia. O problema era que ela não produzia fruto. Amados irmãos, Deus ele não se impressiona com folhas espirituais, Ele procura os frutos. Uma fé morta continua frequentando a igreja, mas não abandona o pecado secreto. Continua falando sobre Deus, mas não vive em submissão. Continua defendendo princípios, mas não pratica aquilo que exige dos outros. Eu já vi, amados irmãos, pessoas que não eram dizimistas falar para o outro: você precisa entregar dízimo. Mas a pessoa mesmo não entregava. Você precisa fazer isso, isso e aquilo, mas a pessoa mesmo não fazia. E Tiago está dizendo aqui, amados, se não há fruto, não há vida. A fé sem obras é como um corpo sem vida. E um corpo morto não influencia, não transforma, não gera impacto. Se a sua fé não muda caráter, não muda as suas escolhas, não muda a sua vida no secreto, então não é fé viva, é apenas aparência. E Deus não nos chamou, amados, apenas para parecermos vivos. Ele nos chamou para nós estarmos vivos e sermos vivos com uma fé viva. E para concluir, hoje o Espírito Santo nos faz uma pergunta muito séria. Não é se você frequenta a igreja, não é se você conhece os versículos da Bíblia, não é se você levanta as suas mãos no louvor. A pergunta é: a sua fé está viva? Ou apenas aparenta estar viva? Porque fé viva transforma caráter, amados. A fé viva transforma caráter. Fé viva muda escolhas. Fé viva mata o pecado escondido. Fé viva mata o pecado oculto que você pratica quando ninguém está vendo. Amados irmãos, fé viva, ela produz obediência mesmo quando ninguém está te olhando. Talvez existam aqui hoje pessoas que um dia fizeram uma decisão, mas nunca nasceram de novo. Talvez exista fé declarada, mas nunca praticada. E hoje Deus ele não está te condenando não, amado. Deus não está apontando o dedo para o seu pecado. Ele está te chamando de volta à vida hoje. Porque ainda há tempo de você mudar. Hoje é dia de você alinhar o seu discurso com a prática. É dia de abandonar a fé só de boca. É dia de você viver a fé de todo o coração. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé que agrada a Deus é a fé que vive, que age, que transforma. É uma fé de atitudes. Se você entende que você precisa de uma fé viva, primeira coisa, você precisa receber Jesus no seu coração. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Repita essa oração comigo. Fala: Espírito Santo de Deus, hoje eu estou recebendo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da salvação. Eu quero te receber de todo o meu coração como meu Senhor e Salvador.
Continua de cabeça baixa em oração. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão no seu lugar bem alto que eu quero orar por você. Você fez essa oração hoje, levante, Deus te abençoe ali. Mais alguém fez essa oração hoje? Levante sua mão no seu lugar que eu quero orar por você. Se você fez essa oração hoje, levante sua mão no seu lugar. Mais alguém? Alguém que está voltando para Jesus, levante sua mão no seu lugar. Senhor que levantou a mão, vem cá. Vem cá na frente que eu quero orar pelo Senhor. Vamos ficar de pé, igreja. Pessoal da integração, vamos estender as mãos para cá. Senhor, está aqui uma alma se rendendo a Ti hoje, Pai. Louvado seja Teu nome, porque hoje houve salvação na Tua casa. Peço que o Senhor escreva o nome dele no livro da vida. Escreva o nome dele no livro da Tua salvação, Senhor. No nome de Jesus, que o Senhor possa estar reescrevendo a história dessa pessoa, uma nova caminhada contigo. Hoje Ele está te recebendo como Senhor e Salvador da vida dele. Que todos os dias da vida dele agora ele passe a andar contigo, na tua presença, lado a lado com o Senhor. E que nunca mais ele se desvie, ó Pai. Abençoe a casa dele, a vida dele, tudo que ele diz que é dele. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Dê um aplauso ao nome de Jesus. Pode ir com ele lá. Agora eu quero fazer uma outra oração para você, crente, que precisa de atitudes de fé. Baixe sua cabeça. Faça essa oração comigo. Fala: Senhor Jesus, hoje eu quero me colocar diante de Ti para dizer que eu preciso ter atitudes de fé. Eu preciso que minhas atitudes como cristão mudem. Eu preciso ter atitudes de um crente que não só fala da boca para fora, mas que age. Um crente que tem atitude, que fala as coisas e cumpre. Seja na área dos dízimos, seja na área de orar por alguém, seja na área de me posicionar como crente na minha empresa. Eu quero ser um crente de verdade. Eu não quero mais parecer apenas com um crente com a fé morta, que fala da boca para fora. Eu quero colocar em prática aquilo que a Tua palavra diz. Eu quero ser um crente de atitude, Senhor. Eu quero ter atitudes de fé, porque eu quero ter uma fé viva e não uma fé morta. Se você que é crente fez essa oração, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, está aqui o Teu povo se posicionando diante de Ti, dizendo que querem ter uma fé viva. No nome de Jesus, ó Pai, eu peço que Teu Espírito Santo, assim como no dia de Atos 2, venha descer sobre o Teu povo que está aqui hoje, e que eles sejam cheios de Ti, e que eles coloquem em prática, Pai, tudo que Tua palavra diz, que eles tenham atitudes de fé, e não só uma fé da boca para fora. Reaviva, Pai, reacende a chama no coração de cada um, no nome de Jesus, que eles saiam daqui, Pai, transbordando de ousadia para colocar em prática a fé, Pai. Tudo que eles vierem falar, que fazem, que eles façam no nome de Jesus. Que seja uma fé de atitude, ó Pai. Usa eles de forma poderosa, para que eles venham ter atitudes de fé e uma fé viva de verdade. Que todo espírito de fé morta, Pai, venha cair por terra agora no nome de Jesus. Derrama a Tua fé sobre eles. Derrama, reacende, e que eles vivam a fé de verdade, no nome de Jesus. Amém, amém. Dê um aplauso ao nome de Jesus. Pode voltar pelo seu lugar.
Vamos para o momento de ceia do Senhor. Chamar a pastora Renata aqui, os responsáveis para entregar a ceia. E onde houver dois ou três juntos em meu nome, faz mais uma vez. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Eu ouvi uma vez e li no teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez. E onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, e como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. E toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, e como as águas e cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Glória a Deus. Quem é que pode participar da ceia do Senhor, amados? Se você é membro de uma igreja evangélica, está nos visitando e está em plena comunhão com a sua igreja, seja muito bem-vindo para participar da ceia do Senhor conosco. E o que a palavra do Senhor diz a respeito da ceia do Senhor? Que nós não podemos consumir da ceia para a nossa própria condenação. O que a palavra está dizendo aqui? Que eu não posso consumir a ceia se eu tiver com algo, se algum meu irmão me fez algum mal e eu não perdoei a ele, se eu fiz algum mal e não fui lá pedir perdão para o meu irmão, se eu cometi algum pecado, é isso. Mas nós vamos fazer uma oração de cancelamento desses pecados, dessas mágoas, dessas rusgas, para que nós possamos consumir da ceia do Senhor, do corpo e do sangue de Jesus de forma digna. Feche seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, se nós pecamos contra o nosso irmão, ele está chateado conosco, no nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos perdão. Se nosso irmão nos magoou, nos fez algum mal, nós estamos liberando perdão para ele agora, Pai. Senhor, no nome de Jesus, se tem alguma coisa que nós pecamos, ó Pai, contra Ti, seja pecado falado, cometido, pensado, Senhor, nos perdoa e nos lava com o Teu sangue, para que nós venhamos consumir do Teu corpo e do Teu sangue de forma digna. Nos perdoa, nos faz limpo, nos faz novo, ó Pai, para nós participarmos da ceia do Senhor hoje. Em nome de Jesus, amém. Podem servir.
dos céus. Ao Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Declare santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Pega suas mãos aos céus e adora Ele. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Declare mais uma vez: maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. O mais forte que você puder, declare isso: maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Teu nome é força, Jesus, teu nome é força. És fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, e tendo tomado o pão e partido e dado graças, ele o tomou e disse:
Isto é o meu corpo que foi dado em favor de vocês. Fazei isso em memória de mim. Comamos do pão em memória do corpo de Jesus, moído na cruz do Calvário, por mim, por você, pela humanidade. Obrigado, Jesus, por entregar teu corpo na cruz do Calvário. Louvado seja teu nome. Agora, nesse momento de comunhão, você vai trocar seu cálice com pelo menos 5 pessoas aí. Troca seu cálice. Nesse momento de comunhão. Glória a Deus. Da mesma forma, ele tendo tomado o cálice, ele disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso sempre que o beberem em memória de mim. Bebamos do cálice em memória do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, por mim, por você, pela humanidade. Obrigado, Jesus, por ter derramado teu sangue na cruz do Calvário. Glória a Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado por ter derramado seu sangue. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz, Jesus. Faremos isso até que o Senhor venha. Glória a teu nome, Senhor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém igual a ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém além de ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia. Declare mais uma vez. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém igual de ti, que é manso e humilde assim. Declare: não há ninguém igual a ti. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o
alegria, enfim será completa. Mais uma vez declare: ah, como eu espero, Senhor. Ah, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como eu espero o dia em que alegria, enfim será completa. Declare: maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia. Ah, como espero o dia. Declare isso. Em que verei A face do meu amado. Declare isso para o seu Senhor. Diga: ah, como espero o dia. em que alegria, enfim será completa. ah, como eu espero. Será tão lindo a face do meu amado. Ah, como eu espero, Deus. Ah, como espero o dia em que alegria, enfim será. Declare: maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida, Deus. melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, aleluia, Tão sublime, glorioso. tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Chamamos Jesus. Nós chamamos Jesus. Louvado seja teu nome. Até que o Senhor venha, Pai. Até que o Senhor venha. Como será lindo, como será sublime o dia de vermos a tua face. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus.